Olha só que interessante. Quase toda a energia que alimenta o nosso mundo não flui em linha reta. Não mesmo. Na verdade, ela pulsa, sabe? Fica alternando, indo para frente e para trás, num ritmo super preciso. Entender essa dança, essa onda de energia, é simplesmente a chave para a engenharia moderna. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa diferenciando os dois tipos de corrente, aí mergulha na anatomia da onda senoidal, aprende a tal da linguagem da fase, descobre um jeito genial de simplificar tudo isso com diagramas e no final a gente junta todas as ferramentas para conseguir entender qualquer sinal. Vão lá? Bom, tudo começa aqui, com a decisão mais fundamental da eletricidade. Qual caminho a corrente vai seguir? É uma escolha, basicamente, entre um fluxo que não muda e um pulso que fica, bom, alternando. De um lado, a gente tem a corrente contínua, a famosa CC. Pensa na energia de uma pilha. É isso, um caminho reto, constante, sempre na mesma direção. Do outro lado, a corrente alternada, ou CA, que é o nosso foco hoje. É só imaginar uma maré elétrica, sabe? Um fluxo e refluxo que nunca para. E, visualmente, a diferença é gritante. A corrente contínua é super previsível, uma linha reta, estável. Já a corrente alternada, ela dança. Dança num padrão de onda que se repete sem parar, a famosa onda senoidal. E é essa onda aí que viaja quilômetros e mais quilômetros para chegar nas nossas casas. Certo. Agora que a gente já sabe qual onda olhar, vamos decodificar ela. Se a corrente alternada tem uma linguagem própria, a onda senoidal é com certeza o seu alfabeto. Vamos ver o que cada pedacinho dela significa. A primeira coisa que salta aos olhos é a altura da onda, a sua amplitude. Isso tem um nome, é o valor de pico. Ele mede a força máxima da corrente, tanto no seu ponto mais alto, o positivo, quanto no mais baixo, o negativo. E olhando aqui no gráfico, fica bem claro, né? O valor de pico é literalmente o topo da montanha e o fundo do vale dessa onda. É como se a montanha-russa da eletricidade tivesse atingido a sua altura máxima. Ok, se o valor de pico diz o quão alta a onda é, a próxima pergunta lógica é quão longa ela é. Quer dizer, quanto tempo leva para ela fazer um ciclo completo de subida e descida? A resposta para isso é o período. Visualmente falando, o período é a distância na horizontal de um ciclo inteirinho. É a medida de tempo que a onda leva para fazer todo o seu percurso antes de, bom, começar tudo de novo. E aqui vem o conceito que é irmão do período, a frequência. Se o período mede o tempo de um ciclo, a frequência conta quantos ciclos completos acontecem a cada segundo. É exatamente por isso que se fala em 60 Hz na rede elétrica aqui no Brasil. Significa que a corrente inverte de direção 60 vezes por segundo. Entender uma única onda já é um baita passo. Mas claro, o mundo real é sempre mais complexo. Em qualquer circuito, existem várias ondas interagindo ao mesmo tempo. E isso levanta uma questão fundamental. Será que elas estão todas dançando no mesmo ritmo? Começando juntas? A resposta para isso está em analisar a relação de tempo entre elas. Será que estão em sincronia perfeita? Ou será que uma está meio adiantada em relação à outra? E o que a gente vê aqui é exatamente isso. As duas ondas têm a mesma altura, a mesma largura, mas os picos delas não se alinham. Dá para ver claramente que uma está deslocada no tempo em relação à outra. Esse desencontro no tempo tem nome, claro. É a diferença de fase ou, mais simplesmente, defasagem. A melhor analogia é pensar numa corrida. O atleta que passa por um ponto primeiro, ele está adiantado. O outro, que vem logo atrás, está atrasado. Com as ondas, é a mesma lógica. Agora, imagina só tentar calcular a soma de várias ondas desalinhadas como essas no papel. É bem complicado, e é por isso que os engenheiros criaram um atalho visual simplesmente genial para resolver essa questão. A ideia é uma simplificação radical. E se desse para pegar toda a informação de uma onda senoidal com sua altura e seu tempo e condensar tudo numa única seta que fica girando? Parece meio mágico, mas é a base de uma ferramenta poderosíssima. E essa seta é o que chamamos de fasor. É um vetor, na verdade. Um vetor que carrega duas informações cruciais. O seu comprimento nos diz a amplitude da onda. E o seu ângulo de rotação nos diz a fase dela. É genial de tão simples. Agora, o que é realmente incrível nesse slide é que ele mostra a mágica acontecendo.
À medida que esse fasor gira, igualzinho ao ponteiro de um relógio, a altura vertical dele vai desenhando, ponto por ponto, a onda senoidal que a gente viu antes. Uma seta girando vira a onda. Fantástico, né? E tudo isso nos leva ao ponto final, a caixa de ferramentas do engenheiro. Veja bem, não existe um único jeito certo de enxergar um sinal. Na verdade, existem vários, e cada um deles serve para uma coisa específica. Essa tabela resume tudo de forma perfeita. Se a gente quer ver o comportamento do sinal no tempo, usa a forma de onda. Se o objetivo é comparar o alinhamento de vários sinais, o diagrama fasorial é imbatível. Para calcular um valor exato num instante específico, aí a fórmula matemática é a melhor pedida. E para simplificar a soma de vários sinais, os números complexos resolvem a vida. 4 linguagens diferentes para descrever a mesmíssima coisa. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Transformar uma onda complexa numa simples seta que gira é muito mais que um truque de matemática. É uma lição sobre o poder da perspectiva. Isso faz a gente se perguntar: que outros sistemas supercomplexos no nosso mundo poderiam ser simplificados se a gente apenas encontrasse a maneira certa de olhar para eles?